Olá, sou Alex Silva, Executive Coach, hipnólogo, diretor CEO do Instituto Action Mind. E hoje eu venho falar com vocês um pouquinho sobre o que é hipnose. Hoje é domingo, um domingo aí mais chuvoso, friozinho em Curitiba, aquele dia gostoso para você estar na cama, descansando, relaxando, pronto para uma hipnose, né? E o que é hipnose? Tem várias definições do que é hipnose, mas para a gente entender o que é hipnose, o grande problema disso tudo é que nós usamos uma pequena palavra para explicar várias coisas. Uma delas são os fenômenos sociais e os estados alterados de consciência. O que seriam os fenômenos sociais? Uma delas, com certeza, vocês conhecem bastante, vocês já devem ter escutado muito aquela história assim. A pessoa conta tanta mentira, que ela acaba se tornando verdade. Isso nós chamamos de fenômeno da conformidade privada, né? O outro fenômeno que também tem bastante no nível social é o fenômeno da conformidade pública, que é quando você toma decisões, você tem atitudes baseadas em opiniões de terceiros, expectativas de terceiros, né? Eu não quero decepcionar aquela pessoa e aí eu acabo tendo uma decisão. Então as pessoas costumam dizer que aqui existe um princípio de hipnose, né? E isso são fenômenos sociais. Dentro da teoria de estado alterado de consciência, os psicólogos estudiosos da hipnose, eles trabalham com ondas de frequência, onde a gente tem 4 ondas. A onda beta, onde essa onda ela varia aí de 13 a 30 Hz, né? E é uma onda que você está mais ativo, mais agitado, eufórico. Normalmente um exemplo dessa onda é quando você está disposto para o trabalho. Outra onda é a onda alfa. A onda alfa, ela já é uma onda mais para vigília, para meditação, né? Então é aquele momento que você já se encontra mais relaxado, ouvindo música, ou, por exemplo, um dia igual tá hoje, assim, chovendo, você tá na tua cama, o sono vem, sai fechando o olho. É a onda alfa, né? Que você tá num processo de relaxamento, de tranquilidade. A onda teta é onde acontece a maior parte dos processos de hipnose. Ela varia aí de 4 a 8 Hz, né? E é o transe profundo, tá? É um transe profundo, é onde mais acontece, o período maior que acontece o processo de hipnose. E a quarta onda é a onda delta, que é o sono profundo. Claro que nós não ficamos estagnados em uma onda só, nós circundamos nessas ondas. Então você está com o teu paciente, com o teu cliente em onda teta, ele está em transe profundo, mas aí você quer levar ele e dar um presente hipnótico para ele, né? De repente ele é fã aí da Angelina Jolie, do Brad Pitt, enfim, e você leva ele numa alucinação hipnótica. E aí ele sai de teta, transe profundo, para um estado de euforia, de agitação, quando ele vê o ídolo dele na frente dele. Ele vai para ondas beta. Então ele sai de um teta para beta. E aí depois você retoma, né, para um teta, para um alfa, ou até mesmo para um delta. Então essas são as ondas que o estado a teoria de estado alterado de consciência trabalha, tá? Eu gosto muito de 2 definições de hipnose. Uma é de David Ellman, que ele diz que hipnose nada mais é do que o rebaixamento do estado da faculdade crítica para a instalação de pensamentos selecionados. Ou seja, todo momento que você consegue rebaixar o nível crítico do teu consciente para instalar um novo pensamento, é hipnose, né? Por exemplo, hoje você sai de casa, você fecha a porta da tua casa, você fecha o portão da tua casa, entra no seu carro, liga o som, mas enquanto você faz tudo isso, você está pensando naquela reunião com o teu chefe hoje, decisiva, naquele projeto que tinha que ser entregue, ou você está pensando no encontro com aquela pessoa que você tanto gosta, que você tanto ama e fica ansioso por aquilo, e aí você acaba saindo com o carro, 1 quadra, 2 quadras depois você para e pensa, puxa vida, será que eu fechei o portão de casa? Talvez você volte para verificar, talvez não. Isso é hipnose.
tudo que aconteceu, olha quantas coisas aconteceram no automático e você não se deu conta. Você fechou sua casa, você fechou o portão, você ligou o carro, você saiu com o carro e você não teve consciência do que estava acontecendo, porque você estava focado numa reunião, num encontro, num projeto. Isso é hipnose. Quantos de nós já não procuramos as chaves do carro, as chaves de casa com a chave na mão ou no bolso? Isso é hipnose. Um estado alterado da consciência. Outra definição que eu gosto bastante é de James Trupp. James Trupp diz que hipnose nada mais é do que o uso da linguagem para a criação de uma nova realidade. Ou seja, eu posso usar da linguagem para criar uma nova realidade. Isso independe de se eu tenho um estado de consciência alterado ou não. Então acontece hipnose, independente se eu tenho um rebaixamento crítico ou não. São as duas definições de hipnose que eu gosto bastante, né? E dentro disso, eu queria falar para vocês um pouquinho da ansiedade. O pessoal me mandou algumas perguntas sobre a ansiedade. O que a hipnose pode ajudar num tratamento de ansiedade? E para isso a gente tem que entender o que é a ansiedade. A ansiedade, ela nada mais é do que o medo. A ansiedade é o medo da falha. O que é o medo da falha? E se eu fizer isso? E se der errado? O que vai acontecer? Isso é o medo da falha. O medo de se expor e o medo de expor em você. O medo de julgamento. Sabe aquela coisa? Tipo, eu sou a menina do papai, sua filha caçula, e o sonho dele era que eu fosse médico. E agora eu tenho que terminar a faculdade. Mas não é a faculdade, não é essa faculdade que você escolheu pra você. E aí você pensa, e se eu parar, o que vão pensar de mim? O que vão dizer? E se eu terminar esse relacionamento? O que vão falar se eu terminar esse relacionamento que eu já estou jogando pro alto de 20 anos? Isso é o medo do julgamento. O medo de perder o controle, medo de perder pessoas, ou às vezes até o mesmo medo da própria morte. Isso é a ansiedade. A ansiedade é o medo. Existe a ansiedade boa? Com certeza, existe a ansiedade positiva. Augusto Cury fala muito disso, sobre a ansiedade, né? Existe a positiva e existe também a negativa. Tudo que te paralisa é negativo, não é legal. Mas aquela ansiedade eufórica de uma estreia, de uma apresentação, aquilo é sensacional, aquilo te impulsiona, aquilo te dá um up, você faz a coisa acontecer, você tem uma performance extraordinária. Mas a gente trabalha com dois estilos, a ansiedade funcional e a ansiedade disfuncional. A ansiedade funcional, ela funciona como um mecanismo de um dispositivo de alerta. Você presume, você supõe que algo de ruim vai acontecer e você já começa a fazer toda a conjuntura para que aquilo realmente vá acontecer e você queira se defender. E aí, uma forma de proteção, você começa a se proteger daquilo. Isso é a ansiedade funcional. Ela decorre daquela emoção que você está a viver naquele momento. A ansiedade disfuncional, ela já é um nível maior. Ela toma uma proporção maior. Por quê? Porque ela se empodera dos seus pensamentos de uma tal forma que você perde o controle daquilo e aquilo começa a se tornar uma patologia, uma fobia, né? E aí começa a disparar as tags de ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um distúrbio emocional. E esse distúrbio, nós temos que cuidar para que ele não se torne um transtorno das nossas emoções, que aí gera uma fobia, que gera uma síndrome do pânico, que gera um transtorno de ansiedade generalizada, né? E é aqui que a ansiedade vai trabalhar profundamente. A ansiedade, se você imaginar um quadro negro de uma escola, a tua mente é assim, um quadro negro. E a hipnose, ela vem como um apagador, apagando todas aquelas imagens, aquela tua mente poluída, em prol do motivo, da raiz do problema. Quer ver? Só pra gente entender. Os sintomas da hipnose. Quais seriam os sintomas da ansiedade? Os sintomas seriam coração acelerado, inquietação, sensação de desconforto, picadas na mão, nos pés, falta de ar, suor intenso, tremores. Tudo isso são sintomas de ansiedade. A hipnose não vai trabalhar isso.
A hipnose vai trabalhar na raiz do problema. O que gera isso? O que gera esse coração acelerado? O que gera essa angústia, essa sensação de desconforto, essa inquietude? A hipnose, ela quer entender o porquê disso tudo. É nisso que ela vai atuar. Então ela vai apagando essas imagens poluídas, essa tela toda poluída, para liberar a tua tomada de decisão. Quando a tua tomada de decisão consciente é liberada, começa a se controlar os níveis da ansiedade. Então a hipnose, ela atua na raiz do problema, ela identifica o porquê que aquilo está gerando e rebaixando o nível dessa ansiedade. Ela rebaixa o nível disso, te dando uma sensação de tranquilidade, de gerenciamento das suas emoções. Tá? A ansiedade, ela é gerada por quê? Por pensamentos do futuro. Então é uma série de coisas que você coloca na sua cabecinha, na tua mente, do que vai acontecer, do como vai acontecer, de como fazer e do que eu vou fazer se acontecer. Ah, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, isso. E aí você vai gerando essa ansiedade. E isso é normal, principalmente hoje na sociedade que nós vivemos. A maior parte da sociedade hoje é doente pela ansiedade. A questão é nós cuidarmos para que isso não vire um transtorno emocional, que não gere uma patologia, uma fobia, né? E a gente ter essa capacidade de controlar a nossa ansiedade, e aí sim a gente vai ter uma vida um pouco mais tranquila. Porque por que viver o futuro? Se você tem o hoje, o agora, que você pode fazer, né? A vida, ela te dá um presente todos os dias, que é o presente do agora, que é o presente. O nosso presente é o presente. Né? E aí a gente fica ansioso, nós nos torturamos, nós nos cobramos demais por algo que a gente não sabe se vai acontecer. Né? E a maior parte da sociedade vive nisso. Talvez você seja um deles. Eu também sou, não é verdade? Então fica para nós pensarmos. Diferente do transtorno de bipolaridade. Né? O pessoal perguntou para mim, a hipnose pode ajudar no transtorno de bipolaridade? Pode, porém o transtorno de bipolaridade, ele não tem nada a ver com ansiedade. É um transtorno de humor. O transtorno bipolar, ele já não é um transtorno emocional, ele é um transtorno de humor. Então para isso precisa ter medicamentos, ter substâncias químicas. Então a gente recomenda sempre para quem tem esse transtorno de humor, procure um médico para que ele veja qual medicamento. Né? Das substâncias que regulam o humor, a variação do humor é o lítio, e isso somente com base de medicação. E aí sim, depois dele medicado, a hipnose pode instalar âncoras para que essa pessoa consiga perceber que ela está entrando num desequilíbrio desse transtorno, que ela está indo de 0 a 100 e aí ela consegue se controlar, voltar para um local seguro. Né? O bipolar, ele vai de 0 a 100 muito rápido, ele pega um celular na mão e ele não consegue fazer alguma coisa, por algum momento ele trava, ele quebra aquele celular e aí ele já entra para um estado de depressão. Então ele vem de uma euforia, de uma atitude impensada para o estado de depressão. Poxa vida, quebrei meu celular, agora estou sem celular, o que eu vou fazer? Porque a vida não presta, porque nada funciona. Isso é bipolaridade. Né? Então assim, a hipnose não consegue atuar nesse campo sem um medicamento, sem ter o equilíbrio da variação de humor através de substâncias químicas. Então tem que ter o medicamento, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, clique aqui em gostei. Se não gostaram, também aqui clique em não gostei. Deixem seus comentários. Fiquem ligadinhos nos próximos vídeos. Em breve nós vamos estar abrindo as inscrições para o curso de hipnose clínica em Curitiba com o Brandon Augusto. Maiores informações vocês vão receber para aqueles que estiverem inscritos aqui em nosso canal. Ótimo domingo para vocês e nos vemos em breve.